Vamos dar início, então, aos trabalhos, pessoal, com essa nossa primeira mesa, Conjuntura e Projeções Econômicas para o Quadriênio, nível federal. A gente tem o prazer de ter aqui, compondo a mesa, o Cláudio Hamilton, diretor de macroeconomia do IPEA. Vai falar dos cenários da economia nos próximos 5 anos. Cláudio, até 20 minutos, tá, para a sua apresentação. E seguido por Manuel Pires, que é chefe de assessoria econômica o chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, vai falar um pouquinho sobre o PPA, né, do governo federal, também com 20 minutos. E, em seguida, nós temos aí algum tempo para debate. Eu vou moderar a mesa e os debatedores, depois eu peço que se inscrevam. Não é isso? O procedimento vai ser esse, né, gente? Só para confirmar. As pessoas que queiram fazer perguntas vão se inscrever, formular as perguntas e serão encaminhadas à mesa, correto? Então, tá. Então, vai ser desse jeito. Todo mundo entendeu, né, gente? Ok. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer todo o apoio que tivemos, não é, da Secretaria de Planejamento na organização desse evento, principalmente na pessoa do José Agmar de Souza. Muito obrigado, Zé. E a Tiara Lima, na Codeplan, que teve uma atuação importantíssima para viabilizar o evento. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Cláudio Hamilton, não é, para a sua apresentação. Cláudio, muito obrigado por ter vindo. Agradecemos muito e sentimos-nos honrados com a sua presença. Muito obrigado à Codeplan pelo convite, enfim, na sua figura, né? A presidente da casa, ao Bruno Cruz também, que fez enfim, a gentileza do convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui, tá? De ganhar vida, enfim, olhando esses números, é sempre um prazer discutir com vocês. Gustavo, você pode botar? Tá? Isso. Gustavo, você pode colocar a apresentação? Tá. Só um instantinho. Bom, enfim, tá? Me foi pedido para falar sobre as perspectivas da economia brasileira entre 2015 e 2019, que é o período enfim, de vigência dos PPAs, tá certo? Foi o que eu tentei fazer. Tá? Eu queria, enfim, que antes de tudo agradecer o convite, a gentileza do convite. Tá? Enfim, a primeira coisa a dizer, tá certo? É que assim, interessante, mas enfim, quando você vai na escola de economia, você aprende bastante coisa sobre o que acontece entre um ano e pouco, 2 anos, né? E você aprende muita coisa sobre o que acontece ao longo de 3 ou 4 décadas. Você não aprende, entretanto, tá certo, o que acontece no prazo de 5 anos, 10 anos, etc. Isso foi notado por um economista importante, um cara chamado Solow, em final ano 2000, que ele falou, puxa, seria bacana que os economistas pensassem sobre isso. Aqui no Brasil, a gente é meio que obrigado a pensar, tá certo? Mas, enfim, assim, acho que é bacana sublinhar que assim, o que eu vou falar tem pouco, enfim, quer dizer, de esteio na teoria macroeconômica em si, porque a teoria macroeconômica tem pouco a dizer sobre esse período de 5, 10 anos, tá? E tem mais a dizer, enfim, e a ser baseado mais em algumas estilizações, né, da história, tá certo? Então, quer dizer, o que a história ensina para a gente? O que aconteceu nos últimos 5 anos? Tá? Se a gente tivesse que fazer isso em 2007, teve que fazer isso em 2007. O que a gente falou em 2007 sobre esse período de 2007, 2011? O que a gente falou em 2003 sobre o período de 2003, 2007? Tá? Então, é um pouco isso que eu vou tentar fazer aqui. Né? Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto de partida seria a gente analisar como que a economia evoluiu nas últimas 2 décadas. E eu falo 2 décadas apenas por uma tecnicalidade. Assim, os dados antes de 95 são complicados, entendeu? Eles não são de muito boa qualidade. Então, assim, os dados assim, de melhor qualidade eles começam em 95. E o que eu fiz, assim, basicamente, foi ver como que a economia se comportou nesses últimos 20 anos, basicamente. E quando você faz a média, ela cresceu 3%. Tá? Enfim, então, uma regra de bolsa, bom, se mantiver a média 3%, tá? Evidentemente, essa média não é, enfim, quer dizer, enfim, que tem períodos onde ela cresce muito menos que 3%, e isso aconteceu 4 vezes. Então, isso aconteceu em 98, 99, isso aconteceu em 2003, isso aconteceu de novo em 2009, e está acontecendo agora em 2014, 2015. Tá? Então, eu chamo a atenção a isso porque, então, se em geral ela cresce 3%, também é verdade que tem alguns períodos onde assim, ela vai para baixo, tá certo? E a velocidade com a qual ela retorna para a média, ela, em geral, retorna para a média, tá certo? E faz diferença em projeções de 5 anos. Tá? Então, esse é um primeiro ponto a mencionar. A segunda coisa que, enfim,
eu acho que eu estou em território bastante seguro aqui em dizer que, então, o que acontece, né? Na economia, né, o que vem acontecendo na economia, o que aconteceu na economia depende de uma combinação de fatores externos e internos. Tá certo? Enfim, a economia brasileira ela é afetada pelo que acontece no resto do mundo, tá certo? Mas é uma simplificação você assumir que, bom, a gente é inteiramente determinado pelo que acontece no resto do mundo. É claro que o que acontece no resto do mundo afeta a economia brasileira, mas há um dinamismo interno também que é muito importante. Tá? Então, e assim não é uma coincidência, tá? Que as desacelerações acontecem sempre em períodos eleitorais. Tá? São períodos onde assim, a incerteza sobre a condição da política econômica no próximo governo é maior, etc. Tá? E isso sublinha um pouco esses determinantes internos. Tá bom? Bom, se você olhar em cada uma dessas crises, em 98 você pode falar, puxa, o Brasil estava tentando manter uma taxa de câmbio muito valorizada, isso assim, gerava um custo muito grande, as pessoas achavam que essa taxa de câmbio não era sustentável, e, bom, e o Brasil ficou tentando, até um dado momento que não conseguiu mais. Então, é claro que, nesses anos, a dinâmica foi mais espautada pelo que estava acontecendo internamente ao Brasil, do que enfim, por setores externos. Tá? Enfim, se não tivesse tido, enfim, um apagão em 2011, tá certo? Você teria esse crescimento maior do que você teve. Enfim, tem diversos fatores internos que afetam, tá certo? Mas, quando você olha os dados, é impressionante, né, a correlação entre os fatores externos e o que acontece no Brasil. Tá? Até em geral, enfim, sempre que o que a gente vende fica mais caro, tá certo? O Brasil vai melhor. Tá certo? Ou seja, esse preço da soja aumenta, tem um monte de fazendeiro no Mato Grosso que fica feliz. Tá? Enfim, quer dizer, o preço enfim, quer dizer, do minério de ferro aumenta, toda a parte lá da Vale do Doce, toda assim, a parte da extrativa mineral fica contente, por aí vai. Tá? Então, você tem um determinante externo muito forte. Tá? Isso é importante porque o cenário externo, nos últimos anos, não tem ajudado. Tá? Então, bom, quando você fala termos de troca, fica um pouco técnico demais, fica, bom, é o quanto que o Brasil vende, assim, o preço das coisas que o Brasil vende vis-à-vis o preço das coisas que o Brasil importa. E talvez seja um atalho, quase a mesma coisa, não é exatamente igual, mas vamos olhar o preço de commodity, tá certo? O preço de commodity é quase isso, porque o Brasil vende muita commodity, tá? E o preço de commodity tem uma vantagem, que, assim, ao contrário dos termos de troca brasileiro, tá? Assim, o FMI faz projeção. Tá? Então, assim, se você olhar as projeções do FMI para a economia brasileira, né, elas são, enfim, que mantêm a correlação com os preços de commodities. Você tem um ano, assim, em 2015, um ano muito ruim, tá certo? É um ano onde as commodities caíram muito fortemente, onde os termos de troca caíram muito fortemente, tá certo? Isso é ruim. Né? A boa notícia é que isso não vai ficar ruim para sempre. Enfim, quando você leva uma queda muito forte, em geral, isso não se segue a uma outra queda muito forte. Tá certo? Você leva uma queda muito forte, em geral, você recupera. Tá? E aí, enfim, tanto a economia brasileira quanto as commodities, enfim, no cenário do FMI, sobem mais à frente. Tá certo? Quer dizer, você volta um pouco, você não... É claro que você não vai recuperar uma queda de 30%, 40%, 50%, como caiu agora, enfim, em uma semana e um mês, mas você tende a recuperar. Tá certo? E o timing dessa recuperação é que é crucial, eu acho, para um cenário de 5 anos. Tá? Você sabe que você vai recuperar, só que a questão é saber se você vai recuperar devagar ou você vai recuperar rápido. Tá? No cenário do FMI, assim, cai bastante, você então começa a recuperar em 2016, tem uma subidinha de 1%, tá certo? E a economia meio que se estabiliza em um cenário de 2,5% do crescimento. Tá? Esse é um dado... assim, tá. Assim, esse é um dado do FMI, tá certo? Todavia, o FMI, de vez em quando, erra também. Tá? Eles são muito competentes, etc., mas eles também se equivocam. Eu só coloquei aqui como uma provocação a projeção que o FMI fez em abril de 2012. Projeção bastante mais
assim, bastante mais rósea, tá certo? Ou seja, enfim, ninguém é perfeito, tá certo? Eu só chamei, eu estou dizendo assim, que não é porque o FMI falou que vai acontecer, tá certo? Eu, particularmente, sou um pouco mais otimista do que o FMI, tá certo? Mas é legal, enfim, levar em consideração o que eles falam como um benchmark, né? Como um marco de referência, enfim, certo? Sobre o que vai acontecer, tá? E, bom, assim, até aí eu estava com os fatos, tá certo? Eu estava falando sobre o passado, tá? Eu estava dizendo que, enfim, que para cenários de 5 anos, então você tem que, enfim, que entrar em alguns, assim, algumas generalizações históricas. Eu acho que não tem outro jeito. Se você tentar utilizar a teoria de então, o crescimento de 30 anos, 40 anos, dá errado. Se você tentar então, usar os modelos de curtíssimo prazo, dá errado também. Então, você tem que fazer projeções um pouco baseadas em generalizações históricas, tá? Foi o que eu falei até agora. E eu falei, olha, enfim, sempre que cai os termos de troca, sempre que, enfim, que os preços externos caem, a economia brasileira sofre. Isso aconteceu, enfim, nos últimos 20 anos, aconteceu, enfim, ao longo dos séculos, para falar a verdade, ainda que a gente não tenha os dados precisos, né? E está acontecendo novamente. E eu falei, bom, todo mundo acha que vai recuperar, tá certo? Eu e o FMI achamos isso, diversas outras pessoas acham, o Boletim Focus acha, a torcida do Flamengo acha. A questão é saber qual é o time dessa recuperação, tá? E agora, então, eu vou fazer algumas hipóteses. Enfim, eu vou falar o que eu acho, eu vou basear alguns cenários, tá certo? Que eu acho que são úteis para reflexão. Não vou, enfim, poder dizer o que vai acontecer. O que vai acontecer depende de um monte de coisa que está fora do meu controle, mas talvez eu possa balizar um pouco enfim, a discussão sobre o que vai acontecer, tá? É claro que a gente deve torcer para as commodities, enfim, se recuperarem o mais rapidamente possível. Sempre que as commodities se vão bem, a economia brasileira vai bem. Se isso não ocorrer, é claro que vai ficar mais difícil, tá? E é claro que tem alguns fatores internos que são importantes também. Ou seja, a gente não pode simplesmente colocar na conta das commodities tudo que acontece de errado no Brasil. É claro, tá certo, que as incertezas macroeconômicas elas se acirram, tá certo, em períodos eleitorais que são, enfim, que são acirrados. Ou seja, quando você tem projetos de país que são muito diferentes, tá certo? E é claro que, assim, quanto mais, enfim, tranquila for a conjuntura política, melhor para o país também, tá? Então, eu elenquei alguns fatores internos que eu acho que vão ser, assim, importantes para o cenário, tá? Ou se o cenário vai para o bem ou vai para o mal, tá certo? A primeira delas é, enfim, enfim, normalização gradual da conjuntura política. Isso aparentemente já vem acontecendo, tá certo? A segunda é a capacidade dos vários governos. Eu falo vários governos porque os governos subnacionais do Brasil são muito importantes, né? Mas certamente federal, né? Enfim, de articular em programas de investimento em infraestrutura, seja com recursos próprios, seja em parcerias com o consultor privado. A terceira, enfim, desses fatores internos é a recuperação da capacidade, da lucratividade e da capacidade de investimento da Petrobras. A quarta é a normalidade das atividades das grandes construtoras brasileiras. E a quinta é um sucesso do ajuste fiscal em curso. Tá? Eu acho que essas variáveis são importantes. Se alguma dessas coisas der errado, isso atrapalha. Se tudo isso der certo, isso ajuda enormemente. Tá? Já os fatores externos, esses são mais clássicos, talvez. Né? A primeira é a evolução dos termos de troca, preços de commodities internacionais. O segundo é a condução da política monetária pelo Banco Central dos Estados Unidos. É sempre que o Banco Central dos Estados Unidos aumenta a taxa de juros, isso gera impactos negativos para quem, enfim, que compete com os Estados Unidos por recursos. Né? E, por fim, a evolução do PIB mundial, notadamente do complexo asiático, liderado pela China, porque esse complexo é muito demandante das commodities brasileiras e, enfim, e de commodities em geral, de tal maneira que, se esses caras vão bem, em geral, assim, o preço de commodities vai bem, em geral, então, coisas boas acontecem no Brasil. Tá? Então, assim, eu acho que essas variáveis são importantes, tá certo? E eu vou usar essas variáveis, então, na minha generalização histórica, tá? E eu já estou concluindo, tá? Então, para seguir os 20 minutos, né? Bom, com base nisso, eu pensei em assim, montar 4 cenários, tá certo, para a economia brasileira, e esses 4 cenários são baseados em combinações desses fatores externos e internos. Tá? No primeiro cenário extremamente favorável, o quadro externo vai muito bem, o quadro interno vai muito bem, e tudo vai muito bem. Tá certo? Enfim, no cenário muito ruim, tá certo? Assim, o quadro interno vai muito mal, o quadro externo vai muito mal. Tá certo? Por falta de tempo,
eu vou me concentrar em apenas 2 cenários, e eu coloquei aqui então, por falta de tempo, mas também porque eu acredito nas instituições brasileiras, nas brasileiras e no Brasil, e eu acho que, assim, quer dizer, que o quadro interno vai evoluir positivamente. Tá? Então, eu vou, enfim, me concentrar, tá certo, nos 2 cenários, que é um quadro interno que evolui positivamente e um quadro externo que assim, evolui também positivamente, e um quadro interno que evolui positivamente com assim, um quadro externo adverso. Tá? E aí, com base nisso, eu vou fazer algumas enfim, quer dizer, algumas correlações para chegar a enfim, o que eu acho que pode acontecer com a economia brasileira nesses 5 anos. O que acontece quando assim, o cenário externo fica favorável? Bom, o que o cenário externo faz, certo? É que ele permite um grande ganho exportador. Tá? Então, que todos os setores e todas as cadeias produtivas que estão associadas aos setores exportadores, tá? Eu estou falando aí da agricultura, claramente, da indústria extrativa mineral também, mas também das cadeias industriais que estão ligadas a esses setores, enfim, o time que faz óleo de soja, o time que vende carne, o time que vende hambúrguer, enfim. Esses caras aumentam muito a lucratividade deles. Em geral, esses caras investem muito por conta disso. Tá? Até em geral, isso gera um dinamismo na economia por esse lado. E, ao mesmo tempo, isso facilita muito a taxa de câmbio. A taxa de câmbio tende a se valorizar um pouquinho. Quando a taxa de câmbio se valoriza, no curto prazo, isso faz com que você tenha menos pressão inflacionária. Tá? E aí você cria um quadro onde, enfim, tudo fica mais fácil. Tá certo? Essa economia cresce mais, o governo arrecada mais impostos e tem maior capacidade, maior espaço fiscal. Com isso, você, quer dizer, você pode tem mais possibilidade de você liderar um bloco de investimentos em infraestrutura, tá? Enfim, que bem sucedido, que ainda nesse cenário vai aumentar os níveis de produtividade da economia, tá certo? E vai levar a taxa de crescimento que, a meu ver, tá certo? Salvo engano aqui das minhas contas, podem perfeitamente, se tudo der certo e se as estrelas se alinharem, podem perfeitamente, enfim, gerar crescimento da ordem de 4% no final do período. Tá? E por quê? Porque, enfim, então se fala muito que então a população brasileira está envelhecendo, mas esse envelhecimento não vai se dar nos próximos 5 anos, dramaticamente. Tá? Então, você continua tendo um crescimento razoável da população economicamente ativa. Tá? Enfim, claro que você tem que ver hipótese de taxa de participação feminina, etc. Mas, enfim, nos próximos 4, 5 anos, em princípio, está tudo bem. Tá certo? Se você vai investir, em princípio, você vai investir. Se vai aumentar o ritmo da produtividade, em princípio, então a economia vai crescer. Bom, é claro que eu dou de barato que esse é o cenário mais favorável, esse é o cenário onde tudo dá certo. Tá certo? Tá? Um cenário onde, enfim, algumas coisas dão errado, é um cenário mais próximo, a meu ver, do que o FMI está sugerindo. Tá? Que é um cenário no qual você tem uma continuidade do processo, enfim, do declínio dos termos de troca da economia brasileira. Tá certo? Então, você tem uma diminuição maior da liquidez internacional, supõe-se que, enfim, porque o Banco Central americano adote políticas mais contracionistas, o que eu acho improvável, mas, enfim. E, nesse caso, o que vai acontecer vai ser que o dólar vai, enfim, desvalorizar mais. Tá? E o dólar desvalorizando mais, isso tem alguns impactos positivos no médio prazo, mas mais para frente. Agora, enfim, no prazo de 1, 2 anos, o que isso gera mais pressão inflacionária. Isso força o Banco Central a pisar no freio. Tá certo? Quando pisa no freio, então você tem, enfim, então você tem menos espaço fiscal e você tem menos espaço para o plano de ataque do governo, que são os investimentos em infraestrutura, que eles ficam, obviamente, ainda mais cruciais nesse cenário. Tá? Agora, é provável que eles não evoluam no mesmo ritmo, tá certo? Do que em um cenário mais positivo. Tá? E eu vejo esse cenário, então, um cenário externo desfavorável, tá? Como mais próximo, enfim, do que as pessoas acham que vai acontecer e que embasa, em certo sentido, a previsão do FMI. Tá certo? Bom, e
o meio termo? O meio termo é o meu. Eu, particularmente, acho que não vai ser nem 2, nem 4, acho que vai ser por volta de 3. Tá certo? E, enfim, que no final do período, eu acho que, enfim, não tem ninguém falando sobre 5 e tampouco há pessoas falando sobre 1. Né? Enfim, ainda que você sempre tenha muitas pessoas pessimistas, dependendo do lugar que você vai, com pessimismo graça. Né? Mas eu, particularmente, acho que um em torno de 3 é razoável. E é uma média desses 2 cenários. Tá? Um cenário onde, enfim, você tem uma pequena recuperação, tá? Dos preços de commodity, o Banco Central americano continua jogando bola, você continua tendo assim algum excesso de liquidez internacional. Isso assim, te abre algum espaço fiscal, não muito, tá certo? E bom, mas é mais certamente do que uma condição adversa, tá? Bom, então assim esse é o meu cenário de 5 anos. É claro que e aí é uma percepção sobre o PPA brasileiro. Da mesma maneira que os economistas eles não têm modelo de 5 anos, né? A gente enfim, não tem planejamento de várias décadas. Né? Assim, o PPA é o nosso ponto de maior... Já terminei, enfim. E concluindo, né? Isso não quer dizer que, enfim, que não tenha, enfim, que a economia não tenha questões cruciais, enfim, gargalos estruturais muito relevantes. Tá certo? Eu só não toquei nesses gargalos porque a gente está falando de prazo de 5 anos, isso, enfim, levaria a uma outra da apresentação, meu tempo já está se esgotando, e com isso, então, enfim, agradecendo a gentileza da atenção, eu concluo a minha exposição. Muito obrigado. Exatamente no prazo, Cláudio. Eu passo a palavra, então, para o Manuel Pires, chefe de Assessoria Econômica do Ministério de Planejamento. É um salário maior. Ainda sobre as MPs, outro benefício que a gente tem alterado é o benefício de pensão por morte. Quando você compara as regras no Brasil, você percebe que as regras em relação aos outros países do mundo elas são extremamente benéficas aos pensionistas. Ou dito de outra forma, você tem uma série de distorções que são criadas ao longo pela legislação. Por exemplo, você não exige carência. Então, uma pessoa que casa às vésperas da sua morte, ela gera um benefício para o seu cônjuge ao longo de toda a vida dessa pessoa, independente da idade dela. Então, nós estamos propondo ao Congresso Nacional que institua uma carência e, no caso de pensionistas jovens, que isso tem um tempo de duração. Porque a pessoa que vira viúva ou viúva, que vira pensionista com 20, 22 anos, ela tem condição de, ao longo do tempo, entrar no mercado de trabalho e constituir a sua própria renda e participar da economia numa condição equivalente à dos demais membros da sociedade. Só a título de ilustração, desculpa, voltando aqui, o Brasil, em comparação internacional, gasta 3,2% do PIB com pensão por morte. Aqui soma o sistema privado e o sistema público. Países que são muito mais envelhecidos e que, portanto, deveriam gerar mais pensão por morte, estão gastando aqui em torno de 1,6%, 1,5%. Portugal, França, Japão, que é bem mais envelhecido que o Brasil, Suíça, Suécia, Espanha e Reino Unido. Tá? Eles gastam em torno de 1% do PIB, 1,2%. O Brasil está gastando 3 vezes mais porque a condição de acesso ela é muito mais benevolente. Então, nós estamos propondo e estamos tentando construir com o Congresso uma alternativa. O que nós estamos propondo para o Congresso ainda é muito mais benevolente do que esses países praticam. Por exemplo, no caso da França, você só faz jus a um benefício se você tiver mais de 55 anos. Nós não estamos propondo isso. Estamos propondo uma coisa bem mais tranquila. Bom, então, acho que uma parte importante da estratégia de ajuste fiscal ela gera incentivos bons para o mercado de trabalho e para a economia, de forma que, no médio prazo, a gente possa ajudar na evolução do crescimento econômico. Em termos de perspectiva macroeconômica para os próximos 3, 4 anos, o que a gente tem trabalhado? Primeiro, a nova equipe econômica entendeu que seria mais conveniente produzir cenários mais próximos ao cenário de mercado. Tá? Isso aumenta a transparência, por um lado, e também dá mais consistência e robustez aos cenários fiscais que a gente projeta. Tá? Do ponto de vista do crescimento, a gente está projetando um cenário gradual de recuperação econômica. Obrigado. E, do ponto de vista do fiscal, a gente está programando aquele cenário fiscal de resultado primário que eu apresentei inicialmente,
e mostrando que ele é consistente com a estabilidade da dívida pública. Então, colocando aqui o cenário macroeconômico, a primeira linha aqui da tabela apresenta o crescimento. A gente deve ter uma projeção, um resultado negativo para 2015, mas que evolui favoravelmente no tempo. Estamos projetando 1,3 em 2016, 1,9 em 2017 e em 2018, 2,4. Como o Cláudio falou na apresentação dele, isso não economia não é uma ciência exata, ainda que ela respeite a aritmética, mas existe ao longo desse cenário de 4 anos, existe um monte de situações que podem ocorrer, que podem elevar isso para cima, ou espero eu, para cima, né, de forma que o 3% possa ser alcançado tranquilamente, como o Cláudio colocou. Tá? O IPCA, a gente deve ter, já está ocorrendo, um pequeno overshooting no ano de 2015, mas com um decréscimo já rápido em 2016 por conta do realinhamento de preço monitorado no curto prazo. O cenário de Selic converge para 10% em 2018, a partir de 2016 você experimenta, no final de 2015 você já experimenta uma queda relevante. No câmbio, uma pequena desvalorização, tá? E aqui a evolução do salário mínimo, que segue a regra de PIB, PIB de 2 anos anteriores com o IPCA dos últimos 12 meses, chegando a R$ 961 em 2018. Tá? O cenário fiscal, como eu apresentei aqui, ele tem uma projeção de primário de 2% do PIB, a dívida líquida fica relativamente estável, chegando a 35,1% em 2018, a dívida bruta caindo consistentemente a partir de 2016, tá? Com uma queda também significativa no resultado nominal. Aqui só em termos gráficos, a evolução da dívida bruta, o ajuste fiscal que nós estamos propondo é consistente com a redução do endividamento total bruto do governo, ainda que, num cenário de curto prazo, a gente ainda não tenha alcançado os cenários o resultado anterior a 2014. Evidentemente que um crescimento um pouquinho maior do PIB traz essa curva aqui para baixo. Bom, por último, tópico que eu queria abordar com vocês hoje, a questão do investimento. Parte desse ajuste fiscal que a gente está promovendo é uma necessidade também de criar espaço para a viabilização dos investimentos do governo e, além disso, né, ele também é importante dentro do nosso cenário de recuperação do crescimento. Para você expandir o investimento, você precisa de estabilidade macro, isso é dado pelo controle da inflação e pelo ajuste fiscal e pela própria recuperação do crescimento. O que nós estamos discutindo agora é como é que o pacote de infraestrutura do governo pode equilibrar ou resultar numa maior coordenação e complementariedade entre as ações públicas e do setor privado. Aqui a nossa projeção de taxa de investimento. A política econômica, como eu tinha mencionado aqui, entre 2011 e 2014, ela tentou absorver dentro da política fiscal e da política monetária o impacto do choque de forma a manter a taxa de investimento elevada. Isso foi conseguido. Tá? Nos últimos 4 anos, a gente observou uma taxa de investimento, que é a taxa de investimento mais alta da série histórica. Tá? Em 2014, por conta da forte desaceleração, ela caiu. Tá? O que nós estamos projetando nesse cenário macro é que essa taxa de investimento retorne para o patamar anterior a essa desaceleração que nós estamos observando nesse ano aqui de 2015. Tá? Para isso, a gente precisa, além de uma política macroeconômica equilibrada, também viabilizar essa agenda de concessões. O que a gente tem para esse ano? No caso das rodovias, um estudo foi entregue pelo setor privado, então nós devemos estar anunciando nas próximas semanas o leilão dessa rodovia. Temos 3 estudos em andamento. Acredito que até o final do ano a gente consiga lançar edital para conceder essas 4 rodovias. No caso das ferrovias, nós temos 3 em construção, tá? A mais famosa é a Norte-Sul, e estamos estudando as já prontas para concessão. Uma já está em estudo também, e deve ser concluída esse ano. Acredito que até o final do ano, no início do ano que vem, a gente possa conceder, a de Sinop e Miritituba. Tá? Estão sendo planejadas novas concessões para aeroportos. Tá? Devem ser anunciados, esses aeroportos devem ser anunciados pelo governo no próximo mês, e a partir daí a gente deve colocar o edital na rua. Acredito que no começo do ano que vem também seja possível fazer alguma das concessões dos aeroportos que vão estar sendo elencadas. E, por último, no caso de portos, a gente tinha um debate com o TCU, que
estava solicitando alguns ajustes no modelo de licitação que a gente propôs, de concessão que a gente propôs. Esse modelo foi aprovado, então o entrave institucional na questão dos portos foi superado. Esse ano a gente também vai conseguir avançar na discussão em torno da concessão dos portos públicos. Tá? Além dos portos públicos, a gente já tem 40 terminais de uso privativo ou prontos ou em construção já dentro do novo modelo de portos. Tá? São basicamente esses os aspectos que eu queria apresentar para vocês e estou à disposição, aí, mais uma vez, agradecendo a oportunidade para o debate, para responder eventuais dúvidas. Obrigado. Alô? Bom, muito obrigado, Manuel e Cláudio, pelas excelentes apresentações. Nós temos a previsão de iniciar a segunda mesa às 11h30, mas eu acredito que a gente pode antecipar um pouco isso, porque a gente está com bastante tempo, né? São 10h36 agora. Eu vou tecer uns rápidos comentários sobre as apresentações, em particular sobre o ajuste fiscal, no sentido de motivar o debate, né? Da gente começar a fazer a bola aqui rolar, para que as pessoas possam ter oportunidade também de apresentar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões. O que eu estou particularmente interessado, e eu gostaria de ouvir as suas reações sobre isso, vai um pouco além, tá, das apresentações feitas, mas para pensar, talvez, os efeitos sociais ou socioeconômicos do ajuste fiscal, né, em curso, o que está sendo proposto, né, está sendo encaminhado. Eu acho que foi feito um paralelo interessante, né, que você coloca com o final dos anos 90. Eu tinha até vontade de colocar aqui o gráfico que você pôs do PIB, se vocês puderem fazer isso, aquele gráfico que tem a evolução do PIB nos anos, porque estou me perguntando quanto tempo leva, não é, para um ajuste fiscal surtir efeitos de fato, gerando crescimento econômico e, obviamente, as consequências positivas que isso traz para emprego, né, para controle da inflação. Era o do... não é isso, não, era do PIB mesmo, que o Cláudio tinha apresentado antes. Não foi na apresentação do Manuel, não, na outra apresentação. Não a gente sabe, né, que quando a gente faz ajuste fiscal, e no final dos anos 90 foi assim, não é, você tem efeitos imediatos que não são positivos para a economia, né, demora um tempo, né, para o ajuste fiscal começar a surtir. Eu acho que é esse, né? Então, você tem PIBs ali muito baixos, 2000 ele já dá um salto. Interessante pensar dessa forma, né, no sentido de que quanto tempo leva, não é, para medidas de ajuste fiscal surtirem efeitos em questões como emprego, como crescimento da economia, como arrecadação. Tá? Era sobre isso que eu queria que depois vocês especulassem um pouquinho. Tá? De novo, puxando da memória, né, final dos anos 90, uma situação muito parecida com a atual, né, um governo recém-reeleito, toma medidas duras pós-eleição, né, e aí eu sou cientista político, eu sempre vou falar um pouco de eleição, não tem como fugir disso. Você tem um cenário aí nos anos seguintes de desemprego alto, não é verdade? Não me lembro exatamente dos níveis de inflação, mas mais altos do que anteriormente, porque demora, né, tem uma inércia, né, nesses processos, talvez, inflacionários, que ela não cai imediatamente. Então, você tem uma convivência aí de desemprego com inflação e, possivelmente, com uma arrecadação mais baixa nos anos seguintes. Então, a gente está falando aí de 2, 3 anos mais duros, não é, para a situação econômica do país, que, obviamente, tem reflexos no Distrito Federal, não é? Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui, estamos tentando pensar como esse cenário nacional pode afetar a situação do Distrito Federal. Então, eu queria que depois vocês reagissem um pouquinho sobre quais expectativas nós podemos ter, e acho que esse dado do PIB talvez ajude, mas a gente pode pensar em outros indicadores, sobre o custo de curto prazo de um ajuste fiscal dessa magnitude que está sendo proposto. E, obviamente, as implicações que isso pode trazer para a capacidade de arrecadação dos diferentes estados, em particular do Distrito Federal. Então, eu coloco
essa primeira pergunta. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, não é? Eu acho que vocês vão me passando na medida que elas forem surgindo. Então, eu vou começar a ler essas perguntas colocadas pela audiência, pela plateia, se eu conseguir ler a letra. Tá? Então, vamos lá. Qual o impacto do ajuste fiscal proposto na educação no próximo PPA 2016-2019? A Djalma, né, da PCDF. Mais perguntas, pessoal, por enquanto? Ok. Tem ali atrás, gente, acho que se vocês... Quem tiver perguntas, pudesse levantar, por favor, seus papeizinhos. Vocês querem ir respondendo? Vocês querem ir reagindo a isso e depois eu vou colhendo mais? Pode ser? Então, vamos fazer assim, enquanto o pessoal está colhendo ali algumas perguntas, já estão vindo várias, na verdade. Vamos esperar um pouquinho, tá? Que aí a gente já coloca todas na mesa e depois já passa um pouco a palavra para vocês poderem reagir. Obrigado. Vamos lá. Faz parte do ajuste fiscal a redução das despesas discricionárias. Há a possibilidade e intenção de reduzir a disponibilidade das transferências voluntárias, ou seja, haverá menos recursos para os convênios com os estados? Sérgio, da CEMID. Eu vou colocar as perguntas para a mesa como um todo reagir, ok, pessoal? Orçamento é casamento entre receitas e despesas, ou seja, quanto mais receitas, tanto mais ações de despesas públicas. É verdade que as previsões de receita dos poderes executivo e legislativo federal diferem? É possível construir uma metodologia única? Há momento um interesse nisso? Pergunta do Haroldo Areal. A tendência de descolamento do PIB, do valor das commodities observado a partir de 2016, se deve a alguma perspectiva de crescimento interno ou à limitação do modelo de análise? Tá? Bom, vamos fazer, dar a chance aqui para a mesa reagir a todas essas colocações, depois a gente abre um outro ciclo, se for necessário, tá certo? Então, vou começar pela ordem inversa, pode ser, Manuel? Bom, acho que você colocou questões relevantes que mergeiam o debate do ajuste fiscal. Primeiro é dos efeitos sociais do ajuste fiscal e quanto tempo ele leva para render resultados. É evidente que uma política contracionista ela tem alguns efeitos de curto prazo. A gente trabalha na expectativa de consolidar ou magnificar os efeitos, diminuir os efeitos negativos no curto prazo e tentar potencializar os efeitos positivos de longo prazo na melhoria do ambiente econômico, da melhoria das expectativas e até da disponibilização de recursos adicionais ao longo do tempo para outras prioridades do governo. Tá? Isso se torna mais desafiador num ambiente em que a economia já está sofrendo com alguma dificuldade para evoluir, do ponto de vista que ela bate negativamente nas receitas do governo. Então, isso torna o cenário de ajuste fiscal um pouco mais desafiador. Por isso também que a gente propôs uma meta, se você comparar ali com aquele período no final dos anos 90, a meta do final dos anos 90 para o primeiro ano de ajuste era maior do que a gente está propondo. A gente já programou isso levando em consideração uma eventual dificuldade que fosse acontecer esse ano. Mas não é só o ajuste fiscal que cria circunstâncias negativas para a economia. No começo do ano, a gente tinha uma expectativa de aumento de taxa de juros americana que gerou uma certa volatilidade numa série de ativos financeiros, tinha alguma incerteza sobre as implicações das operações na Justiça e tinha também o cenário de eventual escassez de recursos hídricos ou de energia. Hoje, a incerteza é muito menor com relação a vários desses temas. Então, acho que a gente está conseguindo avançar de forma bastante positiva com relação a isso. A incerteza que a economia gerou ou gerava em janeiro, fevereiro, ela é muito menor do que ela gera hoje. Eu acho que isso vai criando um ambiente econômico favorável. No cenário da gente, a economia começa a melhorar no terceiro trimestre. Não é nada espetacular, mas já aponta para uma recuperação. Tá? Sobre a questão dos efeitos sociais, eu acho que o Cláudio colocou uma questão relevante, que é o reconhecimento
de que o setor externo coloca alguma limitação para a gente no curto prazo. Tá? O cenário de commodities, de preços internacionais menos favoráveis, da mesma forma que ele ajudou muito em meados dos anos 2000, ele vai colocar algum desafio ou algum limitante mais evidente para a gente avançar nas políticas sociais nos próximos 4 anos. Agora, de outra forma, eu acho que na verdade, ele não impede que a gente avance. Na verdade, ele limita a taxa de avanço. Eu acho que a gente tem que construir condições para continuar avançando. O que ele vai colocar é um limite maior na velocidade que a gente vai avançar, mas a gente quer sempre chegar no mesmo fim que a sociedade, que todos os presentes, melhorar a educação, melhorar a saúde. Tá? Sobre a questão do ajuste fiscal e educação, se olhar os investimentos do governo federal na educação, esse foi o setor que sempre foi o mais priorizado pelo governo, foi aonde se investiu mais. Então, a priorização ela vai continuar. Você pode ter alguns ajustes em alguns programas, como, por exemplo, está acontecendo no FIES. Acredito que o governo federal, o ministro Giannini, vai apresentar um novo formato para o FIES no segundo semestre, mas a priorização ela continua. A educação é uma prioridade do governo federal. Sobre a questão da metodologia de arrecadação única, o governo federal tem mecanismos para administrar ou lidar com essa incerteza sobre essa diferença metodológica que existe entre o trabalho que ele faz ao propor a LOA e o trabalho que o Congresso faz ao reavaliar e chancelar o orçamento. Tá? Isso é feito no contingenciamento. Normalmente, a gente tem um momento mais próximo, uma sensibilidade maior da atividade econômica e do cenário de receita para poder executar o orçamento ao longo do ano. Na medida que aquilo vai melhorando, a gente também vai conseguindo criar mais espaço fiscal para consolidar as despesas e cumprir a execução do orçamento. Das minhas anotações, basicamente. Obrigado. Enfim, que eu acabei de escrever um texto sobre os custos sociais de ajuste. Alguém me pediu isso. Enfim, a Fundação Konrad Adenauer, para falar a verdade, que me pediu um texto, e basicamente o que eu olhei foram 5 variáveis de custo social. Tá? Uma é a renda domiciliar per capita da PNAD, a segunda é a taxa de desemprego da PNAD, o terceiro é, enfim, a taxa de formalização da economia, o quarto é o número de de pessoas na pobreza extrema, e a quinta é, enfim, a taxa de desigualdade da renda pessoal medida pelo índice de Gini. Tá? Em todos esses ajustes, todos eles, enfim, infelizmente tudo piora. Tá? Enfim, no ano do ajuste, de fato, cai a renda domiciliar per capita, aumenta o desemprego, enfim, até em geral cai a taxa de informalidade da economia, aumenta o número de pessoas na extrema pobreza. E a única que, enfim, que não tem, enfim, que não é afetada, né, ou que não deixa enfim, não tem deixado de progredir é a desigualdade de renda, tá? Enfim, a desigualdade de renda tem caído sempre, independente de ter tido um ano ruim ou um ano bom. Mas eu acho importante a gente ter claro que o fato é claro, sempre que o PIB cai muito, né, ou sempre que o PIB vai mal, você tem uma tendência a ter menos produção, que é quase que por definição, e com isso menos emprego. Tá? Então, é claro que o desemprego tende a aumentar. Mas é importante saber de quanto para quanto. Né? Então, enfim, se você está numa taxa de desemprego, então, se você já tem um desemprego alto, você tem uma recessão, então tem um custo muito maior, porque o desemprego já está alto, ele fica ainda maior. Certo? Às vezes, você está numa situação onde o desemprego está relativamente baixo, ele aumenta um pouquinho, mas esse aumento ainda mantém a coisa, enfim, relativamente... Então, eu acho que essa tendência, né, do mercado de trabalho é desacelerar, de fato, você já começa a ter um aumento na taxa de desemprego, principalmente quando medido pela PNAD, né, mas um aumento ainda gradual, muito gradual do desemprego. Tá? Então, ao mesmo tempo, o governo tem toda uma rede de proteção social especificamente para isso, né? Ou seja, justamente para esses momentos, as transferências públicas elas continuam existindo. Então, em certo sentido, o governo atua como um estabilizador automático nesses momentos. Tá? Então, com o objetivo de mitigar o custo social desse desemprego. Tá?
assim, em geral, enfim, no ano seguinte, você já começa a ter melhorias novamente. Tá? Então, eu acho que o cenário é um cenário de assim, um passo atrás e vários passos à frente, mais à frente. Tá? Assim, uma situação que já não é, assim que não seja confortável, ela já não é tão dramática quanto já foi. Né? Tá certo? Tá? Enfim, quanto a projeção de receita, eu falo por experiência, é difícil mesmo, é realmente difícil. Enfim, todas essas variáveis entram aí, bom, enfim, você não tem como como antever uma série de variáveis que, enfim, que vão afetar a previsão de receitas. Então, você sempre tem, de fato, algum intervalo, tá? Dificilmente as várias previsões vão convergir para um valor só, tá? Eu, assim, acho que seria bacana ter, assim, como faz com o Banco Central, enfim, com essa coisa de focos, você tem um menu de previsões, né? Ou seja, várias pessoas fazem a previsão, você tira a média ali, assim, a média dificilmente você vai errar muito, né? Por fim, sobre o descolamento de commodities, enfim, assim, eu concordo integralmente com o que o Manuel falou. De fato, assim, as commodities irem mal, isso não significa que o Brasil não vai crescer. Isso significa só que isso vai exigir um esforço maior, um esforço bem maior. É quase como se fosse um vento. Se você está no mar e, assim, se o vento está soprando a favor, você vai sempre bem mais rápido. Né? Se o vento estiver soprando contra, você vai ter que remar mais, mas isso, assim, efetivamente, não inviabiliza o crescimento, não. Tá? Bom, mais uma rodada aqui de perguntas, são várias. Eu vou encerrar, então, com esse bloco, tá, de perguntas e depois passar a palavra para as suas considerações finais. Tá ok, Manuel e Cláudio? Obrigado mais uma vez pela presença. Bom, vamos lá. Quando haverá o encontro do ajuste fiscal com os 10% do PIB previsto no Plano Nacional de Educação? Tá? Investimento em educação, uma pergunta do Heron. Em que medida a queda no preço internacional das commodities deste ano pode afetar a arrecadação, o PIB e a capacidade de investimentos em infraestrutura e na melhoria da educação no país? Essa é a pergunta do Aldo Paviani, da Codeplan. Gostaria de saber por que o ISS dos cartões de crédito não ficam em Brasília para complementação do imposto que gera em torno de 6 milhões mês para utilização no DF. Por que vão para São Paulo e não faz parte do planejamento do DF, aumentando a arrecadação? Liliane. A Copa do Mundo de 2014 teve impacto negativo ou positivo no PIB? É razoável admitir que as crises periódicas são resultantes da profunda dependência da economia brasileira? Deu para entender, pessoal? Posso. É razoável admitir que as crises periódicas são resultantes da profunda dependência da economia brasileira, em especial, como foi dito, dos juros nos Estados Unidos e dos preços das commodities. Balanço de pagamentos, portanto, é crítico. A retomada das concessões com a participação de capital estrangeiro pressiona desfavoravelmente o balanço de pagamentos a curto prazo. Deu para entender? O que está sendo proposto para reduzir a dependência? E a última pergunta, eu não sei bem a quem ela está dirigida, mas assim, o senhor é um otimista, está claro. Contudo, o senhor não mencionou como ponto fundamental a instabilidade política e a ebulição social que estamos enfrentando em âmbito federal, onde muitos dos esforços estão voltados à defesa da imagem desgastada do governo nos cenários. Os fatores políticos, econômicos e sociais estão subavaliados. Pessoalmente, com isso, perdão, não estou conseguindo entender a letra. Acho que justamente com isso os investimentos em infraestrutura não foram suficientes. Como investir agora em infraestrutura em tempos de crise? Acho que essa é a pergunta. Bom, com isso agradeço a participação de todos, as excelentes perguntas colocadas. Passo a palavra, não é agora, para o Manuel, isso? Não, desculpa, para o Cláudio, eu estou olhando para o Cláudio, tá? Para as suas colocações finais e resposta às perguntas aqui que achar conveniente. Depois o Manuel, para a gente encerrar essa primeira mesa. Obrigado de novo, Cláudio.
eu acho que o otimista sou eu, porque os meus números são melhores que o do Manuel. Então, eu vou assumir que a crítica foi a mim, a crítica democrática. Mas enfim, que a meu favor, eu devo dizer que eu mencionei a possibilidade de uma deterioração do quadro interno. Tá? É claro que se, enfim, você tiver, caso, por exemplo, tá certo? Você tem a crise política todo mês, etc. Isso, evidentemente, não ajuda, atrapalha, claramente. E aí todos os meus números ficam, enfim, que são minorados. Eu só não coloquei os meus números, enfim, nesse caso, porque realmente não sei fazer a conta. Eu não sou politólogo. Tem que perguntar para o meu colega da mesa, enfim, porque, enfim, agora certamente não ajuda e pode se atrapalhar muito, tá certo? Então, se preferir não entrar nessas considerações, porque eu realmente, enfim, está saindo um pouco do meu conhecimento de causa, para falar a verdade, tá certo? Mas é uma possibilidade, tá? Enfim, eu não... Quem quer que tenha feito assim, a pergunta /crítica, assim, então, reconheço a instabilidade política como um complicador do cenário, tá? Eu só, assim, apenas eu escolhi, enfim, quer dizer, colocar apenas os cenários, tá? Que não envolvem assim, a complicação do quadro político. No caso do ponto de vista das crises... Bom, eu falo isso porque, de fato, os últimos 20 anos foram anos onde você não teve enfim, assim, esse agravamento tão grande do quadro político, tá certo? Então, enfim, se eu estou usando a história dos últimos 20 anos, assim, isso significa que eu tenho, então, que eu não posso levar em consideração essa variável, tá certo? Eu ia ter que voltar muito atrás para usar, enfim, variáveis de instabilidade política, e, enfim, isso dificultaria extremamente a análise. Agora, efetivamente, se acontecer, vai ser muito ruim para a economia, claramente. Tá? Do ponto de vista no caso das crises periódicas, enfim, basicamente várias pessoas, vários pensadores sobre o capitalismo falam que isso é intrínseco ao seu capitalismo, tá? Isso acontece em todo lugar, não acontece apenas no Brasil. Você tem crises periódicas em todos os lugares. É verdade que, enfim, no Brasil, enfim, a gente não está... nós somos ainda um país em desenvolvimento, em certo sentido, enfim, na periferia do capitalismo mundial, e é claro que nós somos afetados mais fortemente do que países centrais. Tá? Então, assim, isso ficou claramente determinado em 2009, quando a economia brasileira estava indo muito bem, obrigado, e levou uma queda enorme por conta de fatores assim, essencialmente externos a nós. Tá? Agora, tendo dito isso, praticamente todo mundo todo mundo em desenvolvimento, todos os países que produzem commodities são afetados pelo preço de commodities. Certo? Então, isso não é, em si, uma prova da nossa dependência a algum poder maior, etc. E, enfim, todos os países, inclusive os centrais, tá certo? São afetados por mudanças na política monetária norte-americana, inclusive a Europa, etc. Isso também não é um privilégio nosso, talvez aqui seja um pouco mais afetado, os nossos mercados financeiros talvez sejam um pouco abertos, enfim, mais abertos do que em outros lugares, e aqui talvez, enfim, a velocidade seja um pouquinho maior, mas não é tão muito maior do que em outros países. Tá? Bom, tem várias perguntas aqui. Tem uma que eu achei particularmente interessante, que é a questão da Copa do Mundo e o efeito disso no PIB. Isso depende muito, esse tipo de debate ele depende muito da perspectiva que você adota. Assim, eu acho que o papel que a gente tem aqui é um pouco de tentar, dentro de alguma controvérsia que sempre existe, passar um pouco para vocês a dimensão que a gente tem que é correta do efeito que a economia tem sobre as variáveis que estão em discussão. Ou passar a dimensão econômica correta das coisas tal como a gente entende ela. Então, assim, se você tiver uma análise fria do que foi a Copa, você vai, eventualmente, avaliar de que foram alguns estádios novos ou reformados com 22 caras jogando bola. Tá? Só que ela trouxe para a gente um debate que ficou visível porque ela veio para cá, que é o debate da infraestrutura. Foi importante abrir esse debate da Copa e a percepção de que a gente estava atrasado em infraestrutura para conceder o aeroporto de Brasília. Quem usa o aeroporto de Brasília hoje e conheceu o aeroporto de Brasília no passado sabe o que a gente avançou num curto espaço de tempo. Isso serve para os outros aeroportos que foram concedidos e serve para o aeroporto do Galeão, que é um canteiro de obras hoje, que eventualmente daqui a 2 anos vai ter um aeroporto muito bom.
Então, eu acho, assim, se você olhar numa perspectiva mais distante do objeto, eu acho que o legado da COP ele é positivo, porque ele abriu discussões que são muito relevantes para a gente nos próximos anos. Tá? Sobre a questão das crises periódicas e a restrição de balanço de pagamentos, eu acho que é importante a gente não confundir uma crise econômica de um ciclo econômico. O ciclo econômico é uma coisa que acontece naturalmente em todas as economias que existem. Você tem um ciclo de mais crescimento. Quando esse crescimento se excede, você adota um arcabouço de política econômica para tentar ter uma média mais equilibrada, e isso eventualmente leva a um esfriamento da atividade econômica. A questão dos juros internacional, ele vai exigir da gente um ajuste, porque a economia brasileira não é uma economia fechada, ela participa do comércio internacional e do fluxo de capitais. Isso não quer dizer que a economia brasileira vai quebrar como quebrou nos anos 80, é uma coisa completamente diferente. E para não sofrer mais, como sofreu nos anos 80, foi importante o conjunto de políticas que foi adotado ao longo dessas décadas. Uma redução da vulnerabilidade externa, acúmulo de reserva internacional, uma redução da dívida indexada ao câmbio, tudo isso gerava uma fragilidade para a economia que contaminava qualquer flutuação econômica lá fora. Isso não vai acontecer mais, porque isso, a política econômica que foi adotada ao longo dos anos eliminou. Tá? Então, é importante discernir isso. Eventualmente, um ajuste dos juros internacionais no final desse ano, no ano que vem, quando ele vier, ele vai produzir algum efeito aqui, mas a gente vai sobreviver. Tá? E vamos sobreviver e vamos sair disso mais forte. Sobre a questão da instabilidade política, novamente, eu não acho que aqui a gente esteja sendo otimista ou pessimista. O trabalho da gente é tentar dar a dimensão correta dentro da nossa perspectiva das coisas. O que eu vi, de fato, nos últimos 20 anos é que você não teve algo parecido com o que a gente experimentou esse ano, mas é fato também que todas as questões políticas que vieram sendo endereçadas, elas não culminaram numa crise maior, elas vêm sendo resolvidas. Então, acho que tem um sentido no Brasil de tentar produzir. O Brasil é um país que produz seu próprio equilíbrio. A gente está conseguindo avançar nisso e equilibrar. Eventualmente, essa temperatura vai esfriar e essa incerteza vai diminuir ainda mais, mas ela não está sendo endereçada ou sendo encaminhada para uma crise muito maior que venha a suceder uma crise menor. A gente está conseguindo, dentro das possibilidades do governo, da sociedade, que na verdade não é uma crise de governo, é uma crise, a meu ver, que afeta o país como um todo. Isso vem lá das manifestações de 2012 e 2013, né? Começa ali. Eu acho que o país tem tentado dar resposta a isso e diminuir a cada passo essa percepção ou a importância dessa crise, de forma que, na minha avaliação, a gente tem avançado, sim. Obrigado. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez aqui a presença do Cláudio Hamilton, diretor de macroeconomia do IPEA, do Manuel Pires, chefe da assessoria econômica do Ministério de Planejamento, pelas suas brilhantes apresentações. Agradeço a todos pelas instigantes perguntas. Lembro que o propósito, né, da nossa organização aqui foi, nesse primeiro momento, tratar da questão nacional. Afinal de contas, e o Hélio Doyle falou isso numa apresentação que ele fez semana passada sobre a situação econômica, Brasília não é uma ilha, tá? A gente está muito próximo, na verdade, do governo federal, e entender a situação econômica nacional e as perspectivas dessa situação econômica nacional para os próximos anos é fundamental para balizar as nossas ações aqui no Distrito Federal e pensando na região como um todo. Então, a proposta aqui foi essa, de tentar trazer para vocês uma visão do que se espera para o Brasil. Eu acho que a perspectiva predominante dos dois apresentadores é de otimismo para os próximos anos, embora com um período aí de defasagem para sentirmos o efeito completo, né, das medidas de ajuste que estão sendo tomadas agora. Então, certamente, imagino que teremos alguns anos, dois pelo menos, de um processo ainda de recuperação em que o cenário econômico não será de todo favorável, né? Embora, lembro, né, o PIB no começo dos anos 2000, após o ajuste, deu um salto bastante impressionante. Então, a gente tem que manter isso em mente também, tá? Porque, obviamente, afeta
questões como arrecadação, como está associado com desemprego, enfim, todos aqueles custos sociais que eu mencionei. Mas, não obstante, as eleições de 2002, e eu volto a falar de eleições, né, para encerrar, elas representaram uma reviravolta no cenário nacional, muito baseado na grande insatisfação da população acerca de alguns itens, o desemprego sendo o principal. Tá? Então, a gente não pode esquecer, isso está muito na minha cabeça, então a gente precisa pensar nessas previsões dos próximos anos, levando em consideração também o cenário anterior de ajuste, que não foi positivo no curto prazo, tá? de forma geral. Tá? Então, encerro aqui essa mesa, lembrando que a nossa próxima mesa ela enfoca especificamente no caso do Distrito Federal e da região, não é? Para a gente pensar agora o Distrito Federal em relação a essa situação econômica nacional. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu não sei também, Leani, qual é o procedimento agora. Eu passo a palavra? Eu não sei, eu tenho que passar a palavra? Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês, viu?